Podemos? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste. Por isso que a Bíblia, ela manda você, antes de consagrar um diácono, pôr ele à prova. Porque é nessa prova que você vai desvendar, vai descobrir quem ele é. Quer descobrir quem é uma pessoa, ela bota na pressão, aperta ela, né? É ali que você vai descobrir que a pessoa, ela realmente é. Toda vez que você vai ser contratado numa empresa, você passa por um período do RH, já percebeu? O RH de grandes empresas, eles te submetem você a alguns testes, né? Aqueles testes ali revelam quem você é. Eu lembro quando eu fui entrar na Tribuna, eu trabalhei 15 anos no jornal, só que eu trabalhei pela empreiteira, né? 8 anos pela. E meu sonho era entrar na Tribuna, direto na Tribuna, na época, né? E aí a empresa foi ficando fraca, de repente a Tribuna, para não dar o momento que a empreiteira pediu, ela resolveu então contratar a gente, os motoboys, que entregavam o jornal. Aí eu fiquei todo feliz que eu estava entrando na Rede Tribuna de televisão, coisa de vaidade. E aí lá, a gente estava sendo contratado, teve o teste do RH. E a mulher que aplicava o teste, a psicóloga lá, ela pediu para a gente escrever como é que é aquele negócio? Uma redação, dizendo quem a gente é, o que a gente faz, né? Contar um pouco de nós. Cada um tinha que escrever. Aí eu estava, irmãos. Olha que interessante. Eu fui fazer esse teste na hora do trabalho. Coincidiu de eu estar entrando na Tribuna e eu tinha acabado de entrar numa outra empresa que eu trabalhava também em telefonia. Então assim, eu era muito recente na outra empresa. Aí deu hora lá do almoço, eu fui fazer o teste, né? E aí o que aconteceu? Eu achei que eu ia chegar lá e ia ser entrevistado, coisa parecida. Demorou muito para aplicar o teste. Quando ela começou a aplicar o teste, estava acabando o hora do almoço. Eu fiquei em grande aperto. Falei assim, caramba, a empresa vai me ligar, né? E eu não vou estar presente, eu não vou poder responder. Por fim, eu fui fazer o teste que ela pediu lá, a redação. Rapidinho, fui lá e escrevi a redação. Quando eu fui entregar para ela, ela leu. Agora você escreve para mim em letra cursiva. Tipo assim, eu escrevo letra de forma, né? Agora eu tinha que escrever letra cursiva. Eu olhei e falei para ela assim, mas eu só escrevo assim. Então, mas eu quero que você escreva letra cursiva. Volta lá agora e escreve letra cursiva. Eu falei para ela assim, eu estou atrasado porque eu estou com um compromisso marcado em outro lugar. Na verdade, eu tinha que estar em outro lugar. Eu estou aqui na hora do almoço. O que eu posso te entregar é isso aqui. Porque eu posso voltar e aplicar o teste de novo? Eu falei para ela. Eu volto aqui de novo com o tempo e aplico e faço de novo quantas vezes a senhora quiser. E eu falei assim, mas infelizmente eu não posso ficar, vou embora. E fui embora da sala. Um mês depois a empresa me demitiu. Segundo a encarregada que me demitiu, naquele teste ela me julgou insubordinado. É uma pessoa que você manda fazer uma coisa e ele não faz. Eu tinha os meus argumentos, mas no teste eu fui aprovado. Quando a Bíblia diz que essa igreja está colocando em prova os apóstolos, o que é um apóstolo? É uma pessoa de alta patente, uma pessoa provada, experimentada. Por isso que você vai ver Jesus vira e mexe colocando os seus apóstolos à prova. Deixa faltar comida, eles ficam com eles com fome, depois manda eles alimentar. O que é aquilo? Jesus aplicando a eles provações e testes. Não se engane, todas as vezes que Deus quiser te dar algo grande, primeiro Ele vai te provar. E aí o que acontece? A gente, quando está sendo provado, não entende Deus. Você não entende por que está acontecendo, porque o teste Ele quer tirar de você quem você realmente é no momento da provação. Por isso que falta dinheiro, falta saúde, as portas se fecham,
Deus entra em silêncio, os amigos se rebelam contra você. Aí você fala assim, gente, ontem estava tudo bem, por que agora aconteceu tudo? Aí você começa a procurar pecado, você, eu estou bem, eu estou até indo no culto, eu até vou agora no dia de terça-feira, eu faltava, eu estou indo agora. Aí eu comecei, esse culto começou a piorar. Aí você começa a tentar encontrar a explicação. Por que as coisas pioraram? Muitas vezes não piorou porque você é culpado. Às vezes Deus quer te dar coisas grandes, quer te colocar numa posição melhor, quer te dar mais acesso a Ele. Então, Jesus está dando uma palavra para essa igreja, a igreja que se encontrava em Éfeso, e Ele está louvando, né, que é uma igreja que trabalhava. Eu sei as tuas obras. Todas as vezes que você lê um texto na Bíblia, um versículo na Bíblia que vai falar de obra, você não pode usar esse texto para falar de salvação. É proibido. Você está fazendo errado. Você está lendo errado. Aqui, está vendo aqui, pastor? Está aqui falando de obra. Tá, mas não tem nada a ver com salvação. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Toda vez que há um texto, uma pergunta, uma dúvida, falar de obra, não quer ver, não envolve salvação. Salvação não pode ser perdida por nada que você faz. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho. Lembra que eu sempre falo que servir a Deus é trabalhar para Deus? Então, como é que você vai ser uma pessoa, um bom servo? É só você equiparar a maneira que você faz o trabalho braçal, o trabalho remunerado. Tem gente que trabalha remunerado, tem gente que tem carteira assinada, trabalha para a empresa, presta um serviço. Como é que você faz isso? Você faz com excelência? Você faz bem feito? Você é uma pessoa pontual? Você é uma pessoa que não falta serviço? Você é uma pessoa que evita dar testado? Como é que você faz lá? Faça para Deus a mesma coisa. Tem o mesmo padrão, né? Você não falta o serviço na semana e fala para o patrão, eu perdi a hora. Até perder na hora, você faz o quê? Vai a hora perdida. Ou que fica em casa? Não fica. Então como é que você trata o seu emprego? Né? Se é uma pessoa zelosa, se é uma pessoa compromissada, seja assim também com as coisas, você não vai errar. É claro que Deus ele requer um pouquinho mais de você, mas o ruim de tudo, né? Se você fizer isso, você será um bom servo. Só pode dizer que é um bom servo se você é assim. Quer falar? Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, mas puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem. Quando você sofre, você tem paciência, você fica uma pessoa impaciente. O que é paciência? É esperança. Quem não tem esperança não tem paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Você cansa de fazer a obra? Não pode cansar. Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Nós falamos isso aqui semana passada. Qual que é o primeiro amor? É aquele amor quando você foi impactado pela obra de Deus, pelo Espírito de Deus. Você ficou cheio de paixão. Eu gosto de sempre falar disso aqui, porque é a maneira didática de nós entendermos. Eu gosto sempre de lembrar quando a gente era jovem, quem é casado aí, quem é jovem, você ia encontrar um namorado, a paquera, o ficante, né? Lembra? Estou ficando com o menino, estou ficando com a menina. Como é que você ficava? Termina esse aqui, você se amava. Hoje está friozinho, hoje vai ser gostoso. Botava um perfume, né? Se perfumava para a pessoa. Irmão, quem trabalha, por exemplo, que chega na sexta-feira, fala, pô, hoje é sexta-feira, né? Vai sair o vale, vou levar a gata para poder lanchar, depois eu lancho ela, um dia, né? Vai que será aí, né? Então a gente não ficava assim, empolgado? Não era assim, Marcelo? Né?
comprava uma roupa nova, ficava feliz. Você tem que ser assim com Jesus. Você tem que falar assim: tomara que chegue logo terça-feira para o estudo, quero estar lá na igreja com os irmãos, quero estar lá com Jesus. Eu ponho isso aí, um hino maravilhoso, eu quero louvar esse hino para Deus. É assim que a gente tem, é isso que é o primeiro amor. O primeiro amor é o momento onde você se entregou mais. É onde você não estava desanimado, onde você não estava chateado, onde você não veio arrastado. Ninguém ia arrastado para esse momento, né? Não ia. Irmão, eu conheço gente que virou maceiro o dia todo, bateu laje, 5 horas da tarde, a mão cheia de carro, foi em casa, tomou banho e foi sair da gata. Não tinha cansaço, não tinha tempo frio. Quantas vezes eu namorei 5 anos com a minha esposa, quantas vezes eu namorei com a minha esposa, estava chovendo, não estava nem aí, eu ia para a rua. O chuva não me segurava de casa, agora fica mais gostoso, né? Namorava dentro do carro. Mas por que essas coisas agora para Deus nos param? Essa é a questão, né? Por que o tempo nos para, o cansaço físico nos para? Trabalhei muito hoje, não vou para o culto não. Não, agora que você tem que ir mesmo, porque adorar o Senhor exige sacrifício. Quando você trabalhou e o dia foi difícil, aí está mais gostoso. Então, olha o que Jesus está fazendo. Ele está requerendo dessa igreja que ela volte ao primeiro amor. Trabalhou muito, Jesus está falando, eu reconheço o teu trabalho, eu reconheço o teu esforço, a tua paciência, a tua sinceridade. O que está faltando nela? Fazer com amor. O que eu posso fazer sem amor. E Deus quer que a gente faça com amor. Pastor, mas esse amor ele esfriou. Eu nem sei quando foi que eu perdi ele. Se foi o mês passado, se foi o ano passado. Eu sei que eu já não sinto mais esse amor. Volte a buscá-lo. Porque a Bíblia diz assim: aquele que me busca, me achará. Busca no madrugada, busca na oração, busca no louvor, busca no jejum. Busque Ele. Sabe por que as pessoas vão para longe? Procurando Deus. Porque ela não sente mais Deus dentro de casa. Ela não sente mais Deus dentro dela. Então ela tem que ir para onde? Para o monte. Para o vale. Para uma outra igreja. Né? Porque se Jesus estiver dentro dela, ela não precisa ir para longe. Ele está perto dela. Esse pessoal que fica pulando de galho de igreja, caçando igreja que o louvor é melhor, ela não está com Deus, ela não tem Deus. Que se ela tiver Deus, por que ela está procurando? Tem gente que está procurando um sinal da parte de Deus, onde Deus está. Ela esquece que ela é o sinal de Deus para outras pessoas. Entende? Você tem que ser esse sinal, você tem que ser essa luz, você tem que ser essa porta onde a pessoa vai encontrar Deus. Né? Lembra-te, pois, aonde tu caíste, e te arrepende, e pratica as primeiras. Quando não, brevemente virei e tirarei do teu lugar o teu, se não te arrependeres. Já falei que o castiçal é o ministério, né? É o ministério. É o que você recebeu para servir a igreja. É o pastorado, é o presbitério. De repente alguém tem um ministério de louvor, ainda que isso não é descrito como os ministérios bíblicos, né? Mas faz parte da igreja. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras do Nicolaíta, das quais eu também aborreço. Falei que o Nicolaíta, do São Nicolau, é o Papai Noel, né? Dele veio o Papai Noel. O que acontece? Diabo Noel. Esse camarada ficava dando presente para as pessoas. Você é daquelas pessoas que gostam de gente que lisonjeia com os lábios? Pastor, o que é lisonjear com os lábios? Tem gente que gosta de ser bajulada. Se derrete toda quando alguém bajula ela. Toma muito cuidado com gente bajuladora, gente que fala doce. Essas pessoas revelam falsidade. Entende? Toma cuidado quando a pessoa fala assim: eu te amo com muita facilidade, você é minha amiga do peito,
né? Toma muito cuidado com isso. Eu tenho versão esse tipo de gente. Judas, quando foi trair Jesus, traiu, o sinal que ele deu era um beijo no rosto. E ninguém beija o rosto de ninguém se tiver afeição, né? Para chegar próximo a Jesus para beijá-lo, tem que ter intimidade, acesso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aí é que começa a primeira promessa para o que vencer. Ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. As pessoas que foram salvas, todas que foram salvas, poderão comer da árvore da vida. As que não foram poderão comer da folha da árvore. E os vencedores poderão comer do fruto dessa árvore. Ela tem 12 frutos que dá uma a cada estação. Irmão, a eternidade é um mistério tão grande de Deus. Por que eu falo que ela é um mistério? Porque no ano milenar, a era vai mudar. Aquilo que você entende por tempo mudará. Por quê, pastor? Porque o ano milenar é o descanso do Senhor. É o ano do descanso. É o sabático milenar. Como que a gente conta o tempo? Não, o relógio é o instrumento que a gente usa para contar, mas quando não tinha relógio, como é que se contava o tempo? Dia e noite, não é? Como é que você sabe que o dia virou? Amanheceu, sempre a gente tem o costume de se basear pelo sol, mas é pela lua. Então a noite primeiro, depois o dia. Então, à noite, para a gente, quando dá 18 horas que o sol se põe, a gente acha que acabou o dia. Não, começou. Então, às 18 horas começou o dia. Ele sempre vai começar na noite. Pode perceber em Gênesis capítulo 1, que está assim, foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Tarde. Porque sempre vai começar na escuridão e depois resplandece a luz. Então, como que a gente sabe que o dia acabou? E está começando o outro. Quando o sol se põe, começa a noite. Então agora, por exemplo, que hora que é agora? 20 horas? É a segunda hora do dia, porque é 18 o sol se pôs, não é? Mas não vai ter sol nem lua no ano milenar. Como é que a gente vai contar 1000 anos? Está entendendo? Por isso que esse 1000 anos é um ano propício, é um ano diferente. Como que Deus vai contar? Haverá uma maneira diferente de contar o tempo e as estações. Porque não vai ter sol, o sol vai se ir. O sol vai deixar de brilhar. O cientista fala que o sol vai explodir, né? Vai deixar de existir. A Bíblia fala que ele vai se escurecer. É porque na presença da a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela vai ter luz própria, porque Cristo mora dentro dela. Cara, eu fico imaginando, quando eu fico em casa pensando assim, o que vai ter de gente chorando, triste, porque não foi fiel e não vai poder aproveitar as coisas do ano milenar. Porque quem foi fiel agora vai reinar, e reinando você vai ter acesso a essas coisas, você vai reinar com Cristo. Eu gosto sempre de comparar, que a comparação mais simples, não sei se você estudou, eu estudei. É aquela pessoa que durante o ano todo no colégio fez corpo mole. Aí chegava em dezembro, a professora ia falar quem foi que passou. Aí não falava o seu nome. Aí você ficava assim. O nome não foi citado, o que houve? Eu já passei por isso, irmão. É tenso, é triste demais. Professora, acabou o pessoal. Aí a professora chegava assim, fulano de tal, passou, fulano de tal, passou. Meu nome pulou, não vi meu nome. Já fiquei assim meio encolhidinho. As pessoas que eu não falei o nome estão de recuperação. Nossa, bati uma tristeza, irmão. Eu olhava para a sala assim, só eu. Era sempre 4, 5 pessoas. Não era classe, todo mundo passou, ficava só 4, 5. Ó, a partir de agora, já em dezembro agora, dezembro começa o verão.
pessoas que passaram direto já não precisa vir mais. Você que não passou tem que continuar vindo no colégio. Cara, você chegar no colégio, tem 5 pessoas e você ser a quinta. Que vontade de enfiar a cabeça, irmão, assim. Aí você ficava, por que eu não estudei, cara? Entendeu? Todo mundo comemorando, um se abraçando, e você jururu. Isso é só um sinal. Agora você imagina Jesus voltando, a glória de Deus, porque a Bíblia diz assim, ó, eu estou seguindo o pastor, eu gosto de ouvi-lo, tenho até aprendido algumas coisas com ele, eu acho ele muito sincero. Tem algumas coisas que ele fala, que é exatamente o que eu falo. Por exemplo, em relação ao casamento, ele pensa igualzinho, em relação ao batismo, ele pensa igualzinho. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou bem assim, vai ser uma glória tão grande a volta de Jesus, porque a gente fica especulando que vai ser pro WhatsApp, pro Instagram, pro YouTube, né, a volta dele. Ele falou assim, eu já ouvi as pessoas falarem isso, mas eu não acredito que seja assim. Eu acredito que a glória do Filho de Deus há de vir, vai impactar a terra tão grande, que é impossível que o olho não veja. Ele falou. Ele até deu uma explicação, se você coloca uma luz do sol, porque olha só, a luz do sol, ela clareia a terra aqui, mas as costas da terra não clareiam, não é isso? Ó, o sol, ele está um pouco afastado da terra, então ele clareia, ele está aqui e a terra está aqui. Então quem está nessa metade da terra está impactado pela luz do sol. As costas da terra estão o quê? Escura. Ele falou bem assim, eu já vi as pessoas falando isso, ele falou bem assim, mas a Bíblia diz que o brilho da glória de Jesus será tão grande que o sol vai escurecer. Ele falou bem assim, não será um astro iluminando o globo da terra, será o universo recebendo a glória do Filho de Deus. Então a terra toda vai receber a glória do Filho de Deus. Irmão, você já ouviu falar desse pessoal rico, milionário, trilionário, que estão construindo bunker? Quem já ouviu falar? Que eles constroem quem sabe o que é bunker? Bunker é uma construção feita dentro da rocha, no subsolo, que eles entendem que se houver um terremoto, uma grande explosão, uma bomba atômica, eles ficam vivos. Porque as paredes desse bunker é muito protegido por aço, vários aços, concreto. Lá dentro tem energia, lá dentro tem comida, lá dentro tem remédio, eles têm tudo lá dentro. Os caras têm dinheiro, estão comprando, estão fazendo esses bunkers. Né? Aí o cara falou, sabe por que eles estão construindo esse bunker? Porque eles sabem que Jesus vai voltar. Eles sabem que haverá uma grande destruição na terra. Eles estão lendo a Bíblia, porque esses caras leem. Entendeu? Eles leem a Bíblia. Vários empresários, mega empresários, leem a Bíblia. Porque eles sabem que lá tem conhecimento. E eles têm medo, porque não conhecem que se aceitar Jesus, eles se convertem, não precisa disso. Então eles estão construindo os bunkers. Tem um texto na Bíblia que diz assim, caiam sobre nós montes, não é isso? Nos esconda da glória do Filho de Deus. Quando Jesus vier e voltará, ele vai voltar, vai ser uma glória muito grande. Então, o que vai acontecer, pastor? As almas serão, as que estão salvas, os que morreram em Cristo, que é a grande igreja, a maior parte da igreja está morta, morreram. No decorrer dos anos, as pessoas que foram salvas foram mortas, não é isso? Os que estão vivos é a menor parte. Então, na volta de Jesus, vai haver crentes que estarão vivos, certo? Os que foram mortos serão ressuscitados primeiro. E esses ressuscitarão, andarão na terra, certo? Veio Jesus, buscou a igreja, os que foram salvos. Aqui na terra vai ter o quê? Vai haver uma purificação. Jesus vai matar todo ímpio. Só um terço será poupado. Quando Jesus for tratar com a igreja, nós passaremos por 3 tribunais. Quantos tribunais? Haverá 3 tribunais. O primeiro deles é o de Cristo. Esse só o salvo passa por ele. Ímpio não e nação não. Então o primeiro deles é os para crente. O que vai ser tratado nesse tribunal? As obras, que a gente chama de galardão. Lá cada um vai ser chamado, vai ter que prestar conta das suas obras.
Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu frequentava a Batista, e lá tinha teatro. Eu lembro uma vez que eu fiz o papel de Jesus, e aí na peça do teatro era o fim dos tempos. E aí a pessoa chegava, eu pegava e falava assim: vinde, servo fiel, entre para o gosto do seu Senhor, mostra as tuas mãos. Aí a pessoa vinha e mostrava as mãos, aí tinha um talento, tinha outro, um negócio, e tinha gente que ficava com a mão para trás, na peça, né? Com a mão para trás. Fulano, mostra as tuas mãos. E ele não tinha nada para mostrar, a mão estava vazia. Isso é uma alegoria, um símbolo, mas a gente vai ter que prestar conta daquilo que você recebeu de Jesus, o seu ministério, a sua chamada. E lá, você vai ter que prestar conta do que você fez para Deus. Então, por exemplo, as pessoas que se serviram, tem gente que fez muita obra para Deus, tem gente que se doou para Jesus, a obra cresceu através dele. As pessoas receberão o galardão conforme a fidelidade da sua obra. Se fez muito, se fez direito, se fez o que Deus pediu, receberá galardão. Então haverá níveis de galardão. Agora você imagina a pessoa que não fez a obra, ela não se esforçou para fazer aquilo que Jesus mandou ele fazer. Essa pessoa vai ficar como na hora? Imagina seu patrão te chamando e falando: essa é a tarefa que eu te mandei fazer. E você não fez. Eu imagino que Jesus vai começar dos primeiros, dos que foram bem. Eu não acredito que ele vai chamar o pior. Acho que ele vai chamar o melhor. E aí haverá uma glória tão grande, porque você vai ver essa pessoa sendo coroada. Jesus vai falar o nome dela, Jesus vai dizer o que ela fez. Os anjos vão ver isso, vão aplaudir, vão glorificar pela obra que você fez. Aí você está lá onde? Caçando o canto do céu. Só para você entender, não tem céu, lá é céu. Vai falar assim, mais escuro aqui. Você vai ficar assim, tentando fugir. Por quê? Porque você se esquivou das coisas. Não é? Você se esquivou. Nossa igreja não, Carlos tem ideia. Entenda, isso vai abalar a vida de muitas pessoas. Nesse tribunal não se trata de pecado, se trata de obra. Aquilo que Jesus mandou você fazer, você não fez. Aquilo que Ele te incumbiu de você fazer, você, o que Ele mandou você fazer? Louvar. O que Ele mandou você fazer? Ensinar. O que Ele mandou você fazer? Sentar aí e assistir. É isso que você tem que se preocupar. Porque existe tempo onde Deus manda você sentar e assistir. Existe tempo onde você manda vir ajudar. Existe um tempo onde Deus fala assim: agora você vai sair daí, eu vou te enviar. Eu conheço um pastor e sigo ele. Inclusive eu entrego um dia na vida dele, pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá, ele tem uma experiência muito grande. É um cara que viveu para a obra de Deus. Quem dera eu tivesse metade do modelo de vida que ele teve. Mas é um cara que me espera. E ele não queria ser pastor, porque ele viu o pai dele era pastor e ele não tinha não é que é um bom exemplo, ele não queria ver ele sofrer como o pai sofreu, pela obra. Ele queria ser um pastor itinerante, ele queria ser evangelista, pregador itinerante. E ele era um cara novo, que já saía rodando as igrejas, e Deus usava muito ele, porque ele se dedicava muito a buscar os dons espirituais. Então ele curava, ele expulsava, revelava, era uma bênção. E o ministério estava crescendo muito. De repente, o que Deus fez? Parou ele. Parou ele, através de um acidente, e ele teve que pastorear por 25 anos. Ele conta isso hoje, que agora chegou o momento. E ele já estava assim, achando que o que ele tinha que fazer era o quê? Era pastorear a igreja. Uma coisa que ele não queria. Agora o senhor falou bem assim: lembra onde você parou lá atrás, há 25 anos atrás? Então vamos continuar? Agora, tipo assim, agora que eu já não quero mais, você quer que eu vou? Não, agora vamos agora. Continuar rodando a cidade, rodando os países, rodando as nações, e você fazendo aquilo que você não faria, porque você estava fazendo. Tipo assim, ele está começando uma trajetória que ele queria continuar naquilo, Deus para ele, deixa de castigo 25 anos, ele pastoreia a igreja, levanta pastores, passa a direção da igreja para os pastores, fica só como pastor
conselheiro, e agora ele volta a fazer o quê? A viajar, pregar num lugar, pregar no outro, ensinar. Eu acho que essa ele fala que ele escreve muitos livros, e toda a receita dos livros que ele escreveu, ele doou para o ministério, não é dele. Ele não fica com R$1 de cada livro que ele vende. De vez em quando as pessoas chegam e falam assim: pastor, você já fez um cálculo? Quantos livros o senhor já vendeu? Se o senhor tivesse ficado, tipo assim, com o dinheiro, hoje seria rico, milionário. Ele fala: eu sei disso, já fiz esse cálculo já. Eu já fiz esse cálculo, já estou me falando desse cálculo. Mas isso Deus nunca pediu para ele. Agora ele está fazendo o quê? Vídeo, ensinando aquela coisa toda. Isso Deus deu para ele. Então o que eu estou falando disso aqui? Você tem que descobrir, quando você serve a Deus, qual é a sua chamada. Para que você serve? Pastor, eu estou aqui na igreja, eu acho que não serve para nada. Serve. Quando muito estar aqui dentro, aprendendo, já é uma grande coisa. Estar aqui dentro, ajudando com a manutenção da igreja, já é uma grande coisa. Certo dia, Jesus fala sobre 3 talentos. Um servo, o Senhor, ele dá a 3 servos 3 talentos. A um ele deu 5, a outra ele deu 2, ele deu 1. A um ele deu 5, a outra ele deu 2. 5 saiu para ganhar e multiplicar o talento. O que ganhou 2 também saiu para multiplicar e ganhou o talento. O que ganhou um só, achou que era muito pouco, ou ele era incapaz. Aí ele disse que por vergonha ele perdeu o talento. Com medo que o Senhor viesse e cobrasse dele. Qual é a resposta de Jesus? Ô servo mau e negligente, por que você não pegou o meu talento e deu ninguém lembra? Aos banqueiros, para que o meu talento fosse multiplicado e eu recebesse com juro. O que é banqueiro? Pessoas. Que banco, banqueiro, não é o Bradesco, o prédio Bradesco. Porque o dono do Bradesco é uma pessoa. Você acredita em quem? Na pessoa que é o dono do Bradesco. Porque sem ele, o Bradesco não faz nada. Sem pessoas, o banco não consegue fazer. O banco pega o seu talento, multiplica como? Encontrando outras pessoas que precisam do seu talento e multiplicando eles. Que é assim que o banco faz. A irmã tem 10 mil. 10 mil reais. O banco fala assim: me empresta, bota aqui o seu dinheiro. Eu vou te pagar 0,5%. Não é? Quanto está a poupança? 0,5%. 0,4%. Nem meio, 0,4%. Aí a irmã fala: vai ficar parado. Pelo menos aí eu pego R$200 todo mês, né? Aí ela colocou 10 mil no banco. O banco vai dar R$200 por mês. Vamos melhorar esse negócio, né? 100 mil. Todo mês ela tem R$400. Pô, maravilha. 100 mil está garantido. Eu sei que o banco não vai pegar quando eu precisar para lá. E o banco vai lá e fala assim: pode ficar tranquilo que todo mês eu te dou R$400. Agora tem uma renda de R$400. O que o banco faz com esse dinheiro? Deixa ela parar? Empresta para o Marco a 12%. Né? Pega 1.200 do Marco, paga os 400 dela e fica com os outros a outra parte. É assim que o banco faz. O banco fala: como é que ele empresta para o Marco? Marco, te dá um cartão de crédito, tá? 12 mil aqui de cartão de crédito, R$1.000 de cartão de crédito, 10 mil de cartão de crédito. O Marco vai lá e compra tudo de mercadoria para vender. Pega a mercadoria, compra, vende, pega o dinheiro e paga o cartão. O banco recebe o dinheiro, paga para ela, paga a despesa do banco. É assim que o banco faz. Pessoas, envolve pessoas. Quando Jesus falou assim: por que você não pegou o meu talento e deu aos banqueiros? Ele está falando assim: não é você colocar na instituição do banco. Por que você não pegou o meu talento e investiu em pessoas? Por que você não colou no pastor? Por que você não colou na irmã? Por que você não colou na igreja? Para você fazer o quê? Aprender o que tem que ser feito. Quando você chama alguém para vir para a igreja, você está investindo o seu talento em pessoas. Porque talvez você não sabe pregar, mas a pessoa que você trouxe para cá vai pregar. Está entendendo? Então é assim que a gente vai envolvendo. Poxa, o pastor falando lá que eu tenho que dar fruto. Eu estou me sentindo meio infrutífero, vou chamar alguém. Quando você investe, por exemplo, no telhado, você doou, ofertou, não, você fez uma oferta para o telhado, você está investindo o seu recurso financeiro aonde? Em pessoas.
Porque se o telhado da igreja deixar de molhar quando a chuva vem, as pessoas podem vir cultuar Deus. Quando a gente melhora a aparência da igreja, você está investindo em quem? Não está investindo no prédio, né, no imóvel, está investindo em pessoas. Sabe por que essas igrejas grandes, elas têm grandes templos e bonitos, são suntuosos? Porque o pastor quer? Não. Porque as pessoas que vão para lá, que têm dinheiro, elas querem lugares bonitos. Quem tem dinheiro quer conforto. Então, se o pastor não fizer, ele perde aquela pessoa. Irmão, tem gente que só vai em catedral, tem gente que não vai em qualquer lugar, tem gente que só vai em lugar aplausível, bonito, tem gente que só entra onde tem louvor, bonito. Então, quando a gente melhora o louvor da igreja, quando a gente coloca um reto projetor, você não está investindo na estrutura física, você está atraindo almas. Quem já entrou na concessionária? Quem já entrou na concessionária? Revendedor de carro? Só você, Giovanni, vai? Tu entrou? Marcelo, você não? Não deveria ir, irmão. Dá um susto na pobreza, vai. Entra lá dentro do Corolla, dá um cheiro. Irmão, tem café com leite, leite queimado, tem bolo. Tudo de graça. Você fala, como? Eu não estou conseguindo comprar o pão da padaria, pastor, que custa 50 centavos. Como é que esse cara fez um pão de queijo que custa quase R$4 e dá de graça? O pão é mais caro. Mais caro? Irmão, você entra em crise. Por isso que lá você tem que lugar, você assusta a pobreza. Como que tem ar-condicionado o ambiente todo daquele? Oi? Aí na salinha do lado tinha a cafeteria, né? Tem isso tudo, você pode ver tudo. Aí ela veio assim, você quer bolo? Eu falei, quero não, ela falou, eu sei que ela me trouxe 4 pedaços de bolo. Aí ela, de graça. Mas acho que foi semana retrasada, eu fui na agência do sábado quando buscava peça e não sei se de repente era engraçado. Tinha pão de queijo, tinha bolo de laranja, bolo gostoso. Tinha um tempo que eu não comi um bolo de laranja gostoso. Você vai comprar uns bolos agora, ele tem aparência de bolo, mas não tem sabor de bolo não. Ele parece isopor, alguma coisa parecida. Laranja passa longe daquele bolo. Mas aquele lá estava com gosto de laranja, parece que era bolo caseiro, com leite queimado, café forte, uma delícia, tudo de graça. Um ambiente gostoso de você ir. O que eles estão fazendo? Investindo em pessoas. Quem vai comprar um carro? A gente tem dinheiro, irmão. É um ambiente bom de você ir. A gente vai fazendo isso, isso faz o quê? Por que eu lembro quando contou que eu fiz dessa igreja, a minha visão é o quê? Se uma pessoa de posse entrar aqui dentro, ele vai ver que a gente está sendo valorizado. Por isso esse conforto. Então quando você faz isso, você está investindo em quem? Na igreja, na obra. Você está investindo em pessoas. Nunca ache que você está investindo em patrimônio. Isso aqui vai ser destruído. Mas os santos do Senhor, as pessoas pelas quais Jesus morreu, entregou seu sangue, elas habitam aqui. Eu lembro que tinha um pastor que ele observava um servo, que ele sempre chegava mais cedo na igreja. E ele se sentia muito pecador. E ele pedia sempre o pastor para chegar mais cedo. E o pastor não entendia. Um dia o pastor chegou mais cedo para entender por que aquele rapaz pedia para chegar mais cedo. Antes da igreja das pessoas chegarem, ele ia em cada banco e limpava os bancos. Passava um óleo, porque antigamente era banco de madeira. E cada banco que ele ia, ele orava. Ele ficava orando para as pessoas. Um dia o pastor passou, ficou olhando, observando. O pastor ficou um pouco desconfiado. E um dia o pastor prestou atenção na oração dele. E o pastor perguntou assim: por que você, toda vez que você está limpando, você ora ali? Ele falou: pastor, você não está entendendo. Eu sou tão pecador, eu sou tão grato a Deus por ter me aceitado, porque hoje eu tenho o privilégio de servir a igreja do Senhor, os escolhidos de Deus. O pastor se sentiu uma merda, uma porcaria, diante daquele rapaz que era só o irmão que pediu para chegar mais cedo para a igreja. Você entende que quando você faz para Jesus, porque a Bíblia diz assim: não deveis nada a ninguém,
Você não deve dever a ninguém. Aí Jesus falou assim, mas não tem como você não dever a Cristo, certo? A não ser, a Bíblia diz assim, a não ser o amor. Toda pessoa que aceita Jesus, ela quer de alguma forma fazer com que a sua conduta pague a salvação, não é? Não é essa? A pessoa se sente tão grata, ela quer de alguma forma melhorar a sua postura, a sua conduta, para poder merecer a salvação? Não tem como. Mas uma coisa é certa, você entende que você deve a Jesus? Eu entendo, pastor, eu sou grato. Como é que você faz para pagar Jesus? Você paga do irmão. Você não fala não, vai atrapalhar. Vai atrapalhar a igreja. Você paga do irmão. Quando eu sirvo a Ana, o que eu estou fazendo? Eu estou pagando a Cristo. Porque eu não consigo pagar a Jesus. Consegue? Você consegue dar um copo de água para Jesus? Oi? Através da Ana. Quando você dá um alimento para quem está necessitado, você está dando a Cristo. Não é isso que ele falou? Quando foi, Senhor, que nós te vimos com fome, com sede, preso, doente e não te fizemos? Quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, ou quando você fez a um desses pequeninos a mim, me fizeste. É isso que servir a Deus através de Deus. Não tem como você servir a Deus no templo. Você tem que servir através de pessoas. Se você limpa o banheiro da igreja, querendo atingir a Cristo através das pessoas, é bem-vindo. Ontem eu precisei de ir no banheiro na rua, é horrível, irmão. Você está com vontade de ir no banheiro e tem que ir no banheiro na rua, procurar um ambiente para você na rua. Bom, você está perto de casa, mas não tem jeito, você tem que fazer o quê? Procurar um ambiente. Aí tem um bar lá em Guarulhos, esses bar chique, né? Que a pessoa pede porção, mas entrei no ambiente lá, muito gostoso. Quando eu entrei no banheiro, para usar o banheiro limpinho, cheirosinho, eu falei assim, Senhor, eu louvo ao Senhor e eu abençoo esse lugar. Porque esse lugar me proporcionou usar um banheiro limpo, cheiroso, na hora que eu mais precisei e eu não paguei nada. Mas eu deixei ali a bênção. Entendeu? Não é justo isso? Quando você faz isso, quantas pessoas não vão dar glória a Deus, não vão glorificar o Senhor por essa porta aberta? E através de você, a porta ficou aberta. Então, eu estou falando aqui hoje sobre obra, eu estou insistindo um pouquinho no assunto, porque eu preciso que você entenda o que é servir a Deus. Servir a Deus, irmão, não é acender vela, não é você jejuar, não é você deixar de comer, não é você ficar orando achando que Deus come oração. Não é isso que é servir a Deus. Isso faz parte da sua comunhão com Deus. Eu deixo de comer, se eu abro jejum, estou buscando a Deus. Se eu oro, estou buscando o Senhor. Você está se enchendo de poder. Jejum, oração, sacrifício, você está se enchendo de poder. Mas quando que eu sirvo a Deus? Quando eu sirvo a pessoas. Você se coloca na brecha para atender o outro, para dar uma carona, para falar do amor de Deus, para abençoar a pessoa com o conhecimento que você aprendeu. Você está servindo a Deus. Entenda, a única maneira que eu tenho de servir a Deus na terra é através de pessoas. Quanto mais pessoas eu sirvo, trazendo elas para a luz do Evangelho, eu estou servindo a Deus. Quem entendeu? Amém? Alguma dúvida? Versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Ó, Jesus sabe a obra de cada um. Que foi morto e reviveu. Em tribulação. Eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és rico. E é blasfemo dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Tem um cara que fala que o lugar onde o diabo habita é nesse lugar aqui, onde essa igreja estava, nessa região. Só que está nesse texto. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós da prisão, para que sejais tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei. Vamos falar sobre esse texto? Porque parece que está falando da salvação. Usaram esse texto dizendo da salvação. Vamos falar aqui, ó. Não temos as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum de vós, para ser exposto à prova. Você está entendendo isso aqui? Eu estou falando assim, ó. A igreja, essa igreja, está para vir sobre você uma tribulação. O diabo vai perseguir você através de quem? De pessoas. Quem são o instrumento do diabo? Pessoas. Então o diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Engraçado, Jesus está avisando o que vai acontecer e não evitou. Às vezes Deus te avisa que vai acontecer alguma coisa e não te livra. Lembra aquele rapaz que eu falei que eu tinha que tomar o carro que Deus mandou tomar? Quem lembra? Que eu falei, eu tentei resistir um pouquinho, mas não teve jeito, acabei me descendo. Hoje fui lá pagar o serviço que foi feito no carro. O dono da oficina, que fez o serviço com ar-condicionado, o cara levou o carro lá. Então ele viu o motorista. Aí, fui lá pagar o serviço e ele falou assim: Renato, tem aquele motorista seu que você tomou o carro dele? Eu falei: tem. Você acredita que aquele camarada tentou alugar o carro meu? Eu falei: e aí? Não, eu neguei. Que ele não aluga para qualquer um. Ele falou assim: você sabia que aquele cara, o ano passado, ele bateu no carro da minha esposa, acabou com o carro da minha esposa? Eu falei: como assim? Aí eles mostraram a foto. Eles moram em Terra Vermelha, tanto o cara quanto o rapaz que era motorista que alugou meu carro. No mês que ele bateu no carro da esposa desse rapaz, no mesmo mês, antes, uns dias, ele tinha batido em outro carro, acabado com outro carro e acabou com esse. Tem um demônio que segue esse cara, né? Detalhe: todos alugados. O cara pega o carro dos outros, destrói. Ele foi em 4 dias que ele ficou com o meu carro. Ele foi em Minas Gerais com o meu carro e voltou. Tomou uma multa lá em Minas Gerais. Chegou. Detalhe: eu não sei de nada. O senhor falou comigo primeiro: arranca agora o carro dele. Às vezes a gente fica se perguntando assim: Senhor, você já sabia disso, por que deixou alugar? Não é? Quem faria essa pergunta para Deus? Senhor, você já sabia que o cara não estava? Por que deixou o cara vir? Quem faria essa pergunta? Que eu fiz essa pergunta para Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero ver o nível da tua obediência. Quando Deus te permite entrar numa situação de risco e vai te tirar antes, Ele quer ver o nível que você confia nele. Porque eu sempre me alegro quando uma pessoa entra com um carro, que vai alugar, que entra um dinheiro na empresa, né? A gente se alegra. E aí de repente, do nada, o cara sai. Eu tenho que tirar o cara da jogada. Eu olhei, quando eu vi o carro barrando, acabou o carro do cara lá. Da pessoa que ele estava dirigindo o carro, a pessoa bateu no carro do rapaz que mexeu no meu carro, na esposa do carro dele. Eles tentaram ajudar ele, falou bem assim: paga a franquia do nosso carro, que a gente manda acertar os dois. Ele: pagar como? Nem dinheiro para pagar não. E a frente do era um Etios, a frente do carro acabou, a Purebag, acabou o carro da frente do carro. Aí, ó, quem foi que alugou para ele? Quanto que pegou? Todo mundo pega, R$1.000. Entendeu? Eu falei para minha esposa: esse tal do R$1.000 é um problema. É o filtro. Que geralmente esses caras vêm com a maldade. Ele pegou meu carro, não foi para trabalhar, foi para viajar. Deus está falando que essa igreja é o seguinte: vocês vão ser lançados na prisão para ser exposto à prova. Sabe por que Deus permite acontecer uma coisa na sua vida? Uma doença, uma tragédia, uma situação de desequilíbrio? Para te provar. Olha o que está falando: e tereis tribulação
De 10? Toda prova tem um tempo. Não é para sempre. Você precisa entender e acreditar o porquê está sendo provado, o que Deus quer e o tempo que você vai ser provado. Porque a prova ela dura um tempo. Como é que eu saio dessa prova, pastor? Entenda por que está sendo provado. O que Deus quer de você? É confiança? É mais fé? É que você abandone um hábito? É que você mude o caráter? Tem vezes que você tem que ser mais humilde. Só vai sair de lá quando você for humilhado e não se defender. Sabia disso? Tem pessoa que às vezes está sempre sendo provada, sempre sendo provada. Eu não sei por que eu vivo passando por essa prova. É porque você não está entendendo por que está sendo provado. Às vezes o que Deus quer é você que a quebrante o coração seja mais humilde. Tem gente que é arrogante, tem gente que é soberbo. Você quer provar um soberbo? Humilha ele. Ele não aguenta ser humilhado. Não aguenta se humilhar. Eu estava lendo aqui na mensagem. Quem já viu o Bolsonaro sendo ungido por pastores? Já viu? Quem já viu? Bolsonaro, quando ele foi concorrer à eleição, ele foi em várias igrejas e eles foram ungidos por pastor. E ele fala que dentro dele tem uma chamada, que ele entende que foi chamado por Deus para ser um presidente da nação. Eu te pergunto, como que um cara desse perde a eleição? Tem que ser lapidado, irmão. Bolsonaro está sendo lapidado. Você sabe por causa de quê? Arrogância. Tem gente que serve as pessoas, mas é arrogante. E tem uma coisa, posso falar? Ele fez uma coisa erradíssima. Olha o que a Bíblia diz: toda autoridade é constituída por Deus. Mas Satanás está lá na frente. Tem autoridade? Bate continência. Ele afrontou a autoridade. Precisa aprender a se humilhar. É uma autoridade? Respeito. Eu não gosto, não concordo. Respeito. Você não precisa amar, mas tem que afrontou, chamou para a guerra, peitou. Agora está com medo de ser preso. Eu acho que vai. Eu acho que só se Deus não quiser que ele seja. Mas eu acho que vai ser preso. Pastor, não foi Deus? Foi. Sabe o que eu aprendi com o tempo? Que você é ungido por Deus no secreto. Deus te escolheu, te ungiu no secreto. Mas entenda que você só vai ser coroado publicamente quando as pessoas reconhecerem o que Deus te deu no secreto. Que quem te qualifica, quem te aprova é as pessoas. E tem gente que foi ungido no secreto por Deus e quer empurrar ela dentro o que Deus te deu. E a autoridade você não impõe, você conquista. Por isso que a Bíblia diz assim: seja a boca de outros que te louve, não a ti mesmo. Então, voltamos aqui para o texto. Para ser disposto à prova e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para você não perder a coroa, tem que ser fiel. Até o quê? Até chover? Até perder o emprego? Até a esposa te abandonar? Qual é o limite? Até a morte. Pastor, meu marido foi embora de casa. Ser fiel. Minha mãe tinha que abandonar Jesus. Pastor, minha mulher me traiu. Ser fiel. Pastor, perdi o emprego. Ser fiel. Pastor, pegou uma enfermidade. Ser fiel. E o que é ser fiel? É Deus falar assim: pode ir lá, que ele vai estar lá. Porque quem falha não é fiel. E você só pode dizer que é fiel quando você for provado.
Porque enquanto você não for provado, você não pode dizer que é fiel. Eu só posso dizer que eu sou fiel à minha esposa quando vier uma tentação, quando vier outra mulher e se jogar em meus braços, me oferecer uma oportunidade de ficar com ela. Eu disse, eu não posso, porque eu sou casado. Infelizmente você é muito bonita, mas tô indo embora. Se não houver uma tentação, eu não posso dizer que sou fiel. Então, quando você prova que você é fiel a Deus? Quando chove, quando fica doente, quando falta dinheiro, quando seu filho fica doente, quando você tem todos os motivos para não vir, você fala, escolhi estar aqui. Está dizendo para Deus, pode contar comigo, Senhor, eu estou aqui. Porque Deus está contando com você. Se todo mundo na sua casa falhar, Ele conta que você não vai falhar. E aí você pode dizer, ser fiel até a morte. Tem gente que está negando Jesus por nada, irmão. Não pode contar com Ele. Será que Jesus pode contar com a sua finança? Será que Ele pode contar com a sua carteira, sua conta bancária? Não, Senhor. Vamos conversar aqui. A igreja tudo bem, culto, mas mexe com essa parte de finanças, não, que isso aqui não está no jogo, não. Né? Gente que fala, não, minha conta bancária é só minha. Bobo, se você colocar a conta bancária jogada, Jesus coloca dinheiro dentro dela. Porque se Ele perceber que você é fiel, Ele coloca mais. Ele sabe que você não guarda. Ser fiel até a morte, dar-te-ia coroa. Coroa é governo. Não tem nada a ver com salvação, tá? Toda vez que fala de coroa, está falando de governo, posição, direção. Governo está falando de liderança. Coroa. Ser coroado é alguém que vai ser recompensado pela sua obra. Quando você entender que quanto mais você trabalha para Deus, mais Ele te paga, você vai entender o que eu estou te falando. Paga mesmo. Paga como, pastor? Escolha aí o que você quer. Paga. Jesus não fica devendo nada para ninguém. Olha o que os discípulos disseram para Jesus. Mestre, o que nós vamos ganhar? Nós largamos tudo para te servir. O que Jesus responde para ele? Todo aquele que deixar pai, mãe, por amor a mim, receberá nessa vida 100 vezes mais. Você trouxe, faz um teste. Está entregando quanto? R$1.000? Está entregando R$100 de oferta? Faz o teste. Não vai ficar no céu. Pega o cartão e anota lá seus dízimos, suas ofertas, suas fidelidades. Quem começou ofertando 2, nunca fica no 2, vai aumentando. A não ser que você pare de aumentar. Pastor, eu não tenho condições de ofertar assim R$20, mas eu vou dar 2. Dê 2 pensando 20. Daqui a pouco você está ofertando 20. Dê 20 pensando o quê? Nos 200. O que vai acontecer? Deus vai te abençoar. Mas como que Ele vai te abençoar? Quando Ele perceber que na sua mão o dinheiro não para. Pode entregar na mão dele que Ele não para. Ele abençoa, Ele oferta. Não é só aqui na igreja, pode ser na vida de outras pessoas. Vamos ficar de pé?